Hoje no programa Sinal do Amor de Deus, vamos ter a presença do diácono Luiz Carlos, que estará falando sobre o diaconado permanente e teu viver a caridade. Então temos aqui a presença do nosso diácono. Muito bem-vindo, diácono. Obrigado pelo seu sim, onde ele vai falar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, um sinal do amor de Deus. Bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar de Deus e da igreja. Muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para mais um programa Sinal do Amor de Deus. Essa é a TV Evangelizar e toda semana nós temos um encontro marcado aqui para falar sobre o sinal do amor de Deus. Hoje, no nosso programa, nós vamos ter a presença do diácono Luiz Carlos, que vai falar sobre o diaconado permanente. Você pode participar também do nosso programa ligando 41 3221 6060. Liga para esse número, deixa o seu nome para oração que podemos e vamos rezar por você. 41 3221 6060. Você pode participar do nosso programa, também acompanhar através do YouTube da TV Evangelizar, YouTube oficial. Venha fazer parte da nossa família de evangelização. Você ligando para esse número que eu disse anteriormente, você pode também se tornar um associado, a ajudar essa obra de evangelização, continuar levando o amor de Deus para todo o Brasil, para tantas e tantas pessoas que necessitam desse amor. Também você pode participar através do www.padrereginaldomanzotti.org.br. A Rede Evangelizar de Comunicação é benfeitora nacional para milhares de emissoras irmãs de rádio e centenas de emissoras de televisão no Brasil e em outros países. A TV Evangelizar está no ar desde 2011 e conta com a participação de 60 padres e 15 bispos que diariamente levam a boa nova da evangelização para todo o Brasil. Hoje, a TV Evangelizar já faz parte da vida de milhares de famílias, 24 horas por dia. Por isso, meu irmão, minha irmã, você pode e deve fazer o seu cadastro de associado, ser um benfeitor dessa obra. Imagina quantas pessoas são tocadas por esse amor de Deus através do sinal da TV Evangelizar, da rádio Evangelizar e também através da internet. Então participe, nós somos uma televisão que estamos via satélite em sinal aberto digital em 77 emissoras, sendo 8 capitais. E você pode nos acompanhar através do aplicativo também. Então baixe o aplicativo aí no seu celular para que você possa acompanhar toda a programação da TV Evangelizar, também das rádios Evangelizar, AM, FM. Mas eu quero acolher aqui com muita alegria o diácono Luiz Carlos. Ele é diácono permanente da Arquidiocese de Curitiba e hoje ele vem participar um pouquinho e falar da nossa Arquidiocese, falar da sua missão e falar o que é o diaconado permanente. Primeiramente, quero agradecer, diácono Luiz Carlos, a sua presença. Que bom ter a sua presença aqui no nosso programa Sinal do Amor de Deus. Acredito que o diácono seja um sinal desse amor. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Padre, por essa oportunidade também de demonstrar esse sinal de vocação de nós ordenados, o sinal da vocação que é um amor de Deus, é um dom de Deus a vocação. Quando recebemos esse chamado, temos que atender. Então também essa oportunidade de falar sobre a vocação também é um chamado. Quando se fala em diácono permanente, vem uma pergunta para muitos. O que é o diaconado permanente? O que é o diácono permanente? O diácono permanente consiste em, primeiro para entender, temos que voltar um pouco atrás. Lá no Atos 6:1, tem lá onde os apóstolos, onde tinham muitos afazeres, muitas coisas para cuidar, eles decidiram por escolher 7 homens para auxiliar na palavra e auxiliar na mesa também, cuidar da caridade e cuidar das pessoas. O diaconado nasceu ali. Depois teve a sua caminhada e foi restabelecido no Concílio Vaticano II, quando voltou a ter essa questão do diaconado permanente para serviço da igreja atual. Então a missão do diácono seria qual? Então seria o serviço da palavra, serviço da caridade. Essa é a missão principal do diácono? Uma das principais, o carisma principal do diácono é esse. A missão dele é caridade, palavra e liturgia. São os três bases que estão no diaconado. A caridade
como lá no Atos, cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados, daqueles que necessitam do amor de Deus. A palavra, porque o diácono, ele é o homem da palavra, na celebração e também fora desta. E a liturgia, que é a parte mais visível do diaconado, onde você percebe mais ele, mas a grande missão do diácono está fora do altar. Quando o nosso tema do nosso programa hoje, que eu não disse anteriormente, mas é viver a caridade. Então podemos dizer que a missão principal do diácono é viver a caridade. Viver a caridade. E essa caridade, ela se manifesta principalmente onde? No próximo. Entender o próximo. A caridade do diácono está em cuidar daqueles que necessitam, também como sendo um homem casado, um homem que também vive a vocação matrimonial, das famílias, cuidar das famílias que hoje, na atualidade, na igreja contemporânea e na atualidade, temos muitos problemas com famílias. E daqueles que necessitam também de algum apoio da igreja. Na Escritura fala sempre cuidar dos órfãos, das viúvas, Isso. do estrangeiro. O diácono, então, teria essa missão. A missão é. Então tá bom. Diácono, muitas vezes a gente percebe nas comunidades, nas igrejas onde tem o diácono, as pessoas confundem o diácono e o padre. Até chega lá, benção padre, o diácono. Qual que é a diferença do diácono para o padre? A diferença está na missão. A grande diferença está na missão. O diácono, ele é o primeiro grau da ordem. O presbítero o segundo e o bispo o terceiro. Onde o diácono e o sacerdote, o diácono recebe somente a imposição das mãos. Ele tem o munus de exercer alguns sacramentos, diferente do padre, que recebe além da imposição a unção das mãos, onde ele dá o direito da celebração, da unção dos enfermos e da penitência. E também nas vestes, que muitas vezes não é perceptível. O padre, ou sacerdote, utiliza o que nós chamamos da casula, que é em forma de lua, meia-lua, que nós chamamos, que é em forma do mundo. E o diácono se reveste ou da estola transversal, que significa um avental. Se olharmos ela de cima, significa dobrar-se ao Cristo, que ela está dobrada ao serviço. E o sacerdote, normalmente, uma estola transversal, que significa aquele que está com ligação a Deus. Qualquer um pode ser diácono ou existe um critério? Quando falam qualquer um, é uma palavra que é uma pergunta que deixa muito aberto. Eu diria que aqueles que são escolhidos podem. Todo batizado pode, mas aqueles que são escolhidos. Então isso quer dizer o quê? O padre, para ser padre, ele tem que ser um vocacionado para ser padre. O diácono, então, também tem que ser um vocacionado. Na minha opinião, sim. Ele tem que ser um vocacionado para esse serviço. Porque existe uma diferença, por exemplo, o ministro da Eucaristia, um catequista, ele é instituído. Eu quero ser ministro da Eucaristia. Às vezes ele nem é vocacionado e é ministro. O diácono não pode ser assim. Não poderia. Tem que ser um ordenado, vocacionado. Na minha opinião, sim. Na minha humilde opinião, sim. Porque essa é viver uma vocação, um serviço. É um chamado de Deus que vem para cada um de nós. E se acontecer de algum diácono ser diácono sem ser um vocacionado, qual que seria o prejuízo para ele e principalmente para a igreja? Eu acho que o grande prejuízo é realmente já não viver essa vocação e não viver verdadeiramente o serviço. O Papa falou alguns meses atrás sobre a vocação diaconal e disse que o diácono não é um sacerdote de segundo grau, ele é do serviço. Então essa questão de não ter a vocação, muitas vezes você se restringe muito ao serviço do presbitério e do altar. Uma das belezas que nós temos na igreja são os ministérios, são os carismas, inúmeros. Por isso que a igreja é igreja católica, exatamente por causa dos carismas e dos ministérios. O diácono tem um carisma específico, né? Que é ser também um grande animador da comunidade. Sim. Muitas comunidades aí que não tem padre, muitas no interior, é o diácono que leva essa comunidade. Então ele precisa ser um grande animador. Sim. Esse é um carisma também e deve ter de todos os diáconos. Sim. Ser um animador. Sim, ele, em conjunto com o padre, sempre junto com o padre, ele deve ser esse que também deve ir encaminhar a comunidade para o crescimento. Para quê? Para que ele se ocupe de algumas funções em que o sacerdote fique liberado para outro. Porque o sacerdote é o pastor. Ele tem que cuidar do rebanho, tem que cuidar das ovelhas, dos sacramentos da Eucaristia. E o diácono pode auxiliar isso, nesse carisma. Tem duas coisas importantes. Então o diácono, para ser diácono, ele tem que ter
primeiro, uma autorização, uma recomendação, uma indicação do pároco, né, da sua comunidade. Perfeito. E segundo, ele precisa ter o consentimento da esposa, o diácono casado, permanente, porque também tem diácono permanente solteiro. Solteiro, né? Que são os que seguem no celibatário. Então, mas não é somente, então existe assim, para ser diácono ele precisa, a igreja chama, isso, a esposa aceita. Então, quer dizer que a esposa também faz parte do diaconato. Sim, a grande diferença, até sobre a questão da diferença da vocação sacerdotal para a vocação diaconal e matrimonial é essa. Porque quando eu me torno diácono, automaticamente minha esposa ela faz parte desse ministério. Porque sem autorização e sem ela caminhando junto, de mãos dadas, eu não consigo exercer o meu ministério abertamente, eu não consigo me dispor, muitas vezes, do meu ministério para servir. Dispor da minha vocação matrimonial para servir a vocação ministerial. Depois do comercial, do nosso break, quadro comercial, diácono, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a sua vida matrimonial, diaconal e profissional. Como que é possível viver tudo isso? Mas, depois do nosso comercial, você vai falar. Nós estamos aqui na TV Evangelizar, no programa Sinal do Amor de Deus, hoje falando sobre o diaconado permanente. Nós voltamos daqui a pouquinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Estamos de volta com o programa Sinal do Amor de Deus aqui na TV Evangelizar. Estamos hoje conversando com o diácono Luiz Carlos, que está falando sobre o diaconado permanente. Estamos num lugar belíssimo aqui, num jardim maravilhoso. Você escutou aí no fundo, no bloco anterior, as maritacas cantando, alegrando o nosso programa. Então estamos numa família aqui no território paroquial da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Botiatuvinha, aqui em Curitiba, para todo o Brasil. Você pode acompanhar o nosso programa através do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Também facebook.com/TV Evangelizar. Não esqueça de telefonar para cá, 041 3221 6060, deixando o seu nome para oração. Também entre no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Quer ser um benfeitor? Quer ser um associado da nossa obra? Então ligue nesse número que eu já disse, 41 3221 6060. Seja um grande benfeitor e ajude o Evangelho a chegar a mais lugares, a mais famílias. Continuamos então com o nosso bate-papo aqui. O diaconado é o sinal do amor de Deus. Diácono Luiz Carlos, estamos de volta aqui nesse segundo bloco do nosso programa. Eu gostaria muito que você dissesse por quê, o que levou você a abraçar essa vocação diaconal. Qual foi a sua motivação para ser diácono? A vocação ela cresceu na caminhada, porque após o convite feito na época pelo Padre Elmo para ser diácono, na época eu era ministro extraordinário da Eucaristia, não tinha a intenção de ser diácono, não conhecia muito. Aí, na caminhada, após o sim, começou a escola e foi nessa caminhada, em contato com os outros irmãos durante a formação, isso realmente foi preenchendo e eu fui entendendo realmente o que era essa vocação, nova vocação que estava nascendo. Então existe uma diferença. Por exemplo, para ser padre, os jovenzinhos, muitos que querem ser padre, começa a sua vocação lá, como coroinha, participando da comunidade desde garotinho e cresce com esse fervor. O diácono, então, não. Normalmente, não. Normalmente, a vocação ela vai nascendo durante a caminhada dele de igreja, ser uma pessoa de igreja. O envolvimento dele na comunidade. Isso, no envolvimento na comunidade, mas não que eu tenha essa vontade, eu quero ser diácono, eu quero ser isso. Não, ela não tem aquilo de como criança, lá quando criança. Não. Eu quero crescer, quero ser diácono permanente. A minha não foi assim, eu acredito que alguns pode ser até que tenham, mas eu não tinha essa intenção. É a vocação que nasceu naturalmente. Uma vocação que nós chamamos hoje tardia. Tá. A sua vida como pessoa, você tem um sacramento do matrimônio. Sim. Você é casado, tem sua esposa, tem filho.
e tem seu trabalho, tem a sua profissão. Agora a pergunta, como que você consegue conciliar isso? Ser pai, ser esposo, ter o seu trabalho para dar o sustento para a sua família e exercer o ministério. É tanta coisa, nós padres que vemos só para a igreja, às vezes nós não conseguimos cumprir as nossas obrigações ali, são muitas coisas. Agora imagina o diácono, que tem a sua esposa, tem sua casa, tem sua família, tem seu trabalho. Como conciliar tudo isso? Isso requer muita questão de muita organização e muito domínio de tudo aquilo que você faz. Porque não se separa o diácono do profissional e do esposo, é uma pessoa só. O que ele vive na igreja, ele tem que viver em todas as estruturas. A questão é o discernimento e realmente entender cada momento necessário, sendo que a minha primeira vocação é o matrimônio. Eu tenho que viver primeiramente e viver bem este sacramento para que eu possa viver depois o sacramento ministerial e também viver a questão profissional. Então essas três partes, esses três pilares têm que estar muito bem estruturados e um convergindo com o outro, para que eu possa realmente dar conta de todos e não privilegiar um ao outro, privilegiar a igreja em razão do matrimônio ou vice-versa ou profissional. Ela requer realmente uma organização muito grande da parte do diácono para viver isso. Lá no seu trabalho, pergunta talvez meio boba, mas ou talvez não, lá no seu trabalho você é diácono também. Sim, tenho que... O testemunho ele não é simplesmente para quando eu estou ali junto com o sacerdote paramentado e como eu tiro muitas vezes com as mãozinhas postas, às vezes a cabecinha até do lado parecendo um santinho, não. O testemunho, como dizia São Tertuliano, não basta parecer cristão, tem que ser cristão, em qualquer lugar nós temos que ser cristão. E também lá, nos momentos de conversa, porque no movimento corporativo, algumas conversas chegam, falam mal das pessoas, então você simplesmente demonstra, aquilo não me pertence. Ou você se retira ou faz um comentário e se retira para demonstrar que você está vivendo a sua cristandade nesse local. Existe uma confusão com o nosso povo. Lá atrás, no bloco anterior, foi falado sobre isso. Agora eu formulo melhor a pergunta, ou para a gente ter uma reflexão um pouco melhor. Por exemplo, às vezes ainda existe um pouco de preconceito, ou muito de preconceito em relação ao diácono. Sim. Existe às vezes, as pessoas não conseguem aceitar o diácono, principalmente porque ele é casado, está lá com a esposa. E como que a comunidade, as comunidades que você trabalha, essa que você serve, que aqui, a nossa paróquia aqui de Nossa Senhora da Conceição, como que as pessoas veem o diácono? Por exemplo, você vai fazer um casamento. As pessoas aceitam bem o diácono ou ficam meio assim? Principalmente quando o diácono chega lá para fazer o casamento, de mãos dadas com a sua esposa, o pessoal fica meio de olho torto, meio virado assim, ou olha o diácono como um consagrado, como um sinal do amor de Deus. Como que é a reação das pessoas? É algo normal ou não? Na grande maioria, algumas aceitam muito bem e muitas vezes até não diferenciam o que é um diácono ou o que é um sacerdote, muitas vezes, porque como o senhor falou já no começo, muitas vezes nos chamam de padre, né? Então, sim. Mas eu nas comunidades, quando não aqui na nossa comunidade, eu costumo no início da celebração explicar quem é o diácono, fora das câmeras e tudo mais, porque eu utilizo exemplos, me utilizo como exemplo no momento da celebração, nesse momento, então justamente para diferenciar. E as pessoas aceitam muito bem isso, os noivos, quando você fala e dá aquele testemunho que eles veem que realmente está brotando ali de uma vivência, eu percebo que eles aceitam muito bem isso. As pessoas não se escandalizam, por exemplo, você está usando a mesma roupa que eu estou usando, clésima, roupa clerical. Quando vê aí você de diácono andando na rua, mãos dadas com a sua esposa, o que as pessoas talvez pensam? É um escândalo ou o padre agora está lá de mão dada? Como é que é? Eu particularmente não utilizo o clésima quando estou com a Elisete, minha esposa. Até justamente para evitar esses comentários, né? É uma questão de cuidado e uma questão de zelo pelo meu próprio ministério. E também para não gerar conflitos ou questões dentro da igreja. Então eu particularmente quando estou com ela, nunca estou de clésima, ou se saia de uma celebração direto para algum lugar, sempre tenho algo dentro do carro onde eu troco para evitar justamente esta confusão por parte do povo. Eu trabalhei numa paróquia onde tinha 2 irmãos gêmeos, um era padre e outro não, e os 2 eram idênticos. E uma vez numa festa, o não padre de mãos dadas com a esposa. Sim.
Aí alguém postou, nossa, dando namoradinha. Então, as pessoas às vezes podem ter essa confusão, como você disse. Isso. Importante, talvez, não abusar das isso. vestes, porque a veste do diácono deve ser usada dentro da celebração, dentro da igreja, para não provocar talvez até escândalo. Né? Sim, sempre a serviço. Se você está a serviço, numa celebração maior, numa celebração que está o bispo, mais clérigos, perfeito. Não para passear ou ir ao shopping ou uma festa, qualquer coisa. Não é próprio para isso. Diácono, diante de tudo isso que nós já conversamos, diante da sua vida, você fazendo uma autoavaliação da sua história, da sua vida, tudo que você faz, tudo que você vive, você é o quê? Uma pessoa feliz? Eu diria que a felicidade, ela é grande, mas muito maior que a felicidade é a alegria que eu tenho de ser preenchido pela ação do Espírito Santo, ser preenchido por esse munus ministerial que me foi dado para servir. A exemplo do meu lema de ordenação, estou no meio de vós como aquele que serve. Ou seja, realmente, porque o diácono é o sinal do serviço da igreja, é isso que me alegra, em poder servir, em poder ajudar casais, ajudar pessoas que necessitam, ajudar o próprio sacerdote nas tarefas da igreja e tudo mais. Algum momento desses anos não tantos, né? Quantos anos de diácono? 5 anos de diácono. 5 anos. Nesses 5 anos, algum momento você parou e pensou, puxa vida, me arrependi de ser diácono? Até então não, porque eu acho que eu estou vivendo muito bem conseguindo viver muito bem essa doação e essa vocação. E tem alguma frustração nesse seu ministério? Eu diria para nós que vivemos num mundo corporativo, num mundo que está aí na família, em todos os lugares, as frustrações existem em todos os lugares. Então as frustrações você tem que primeiro entender o porquê ela surgiu, se ela não surge de você mesmo, ou você frustrou por algo que você queria que outro fizesse e não o fez. Então elas podem existir, mas você tem que trabalhar muito bem isso. Hoje nós vivemos uma grande crise vocacional na igreja, de todas as dimensões, tanto leigas, vocacional, sacerdotal, etc. Gostaria que nesse momento, agora final, estamos caminhando já para o final do nosso programa, que você fizesse um convite, uma exortação para os nossos, principalmente os jovens. Hoje nós vivemos num tempo onde tantos jovens vazios, a vida sem sentido. Então, que você desse uma mensagem, uma exortação para os nossos jovens, para que, quem sabe, encorajá-los a abraçar a vocação religiosa, sacerdotal. Para que a juventude se sinta convidada e se sinta vocacionada, como eu faço em todos os batismos aos quais eu presido, eu exorto muito também os pais a revigorarem esta vivência da igreja doméstica, que é onde essas crianças vão sentir essa necessidade, sentir essa vocação para algo maior, para viver essa doação a Deus, mas também temos que colocar a eles para voltarem para a igreja necessita deles. Não simplesmente acabou a crisma, eles saem. Não, eles têm que permanecer para viver esta igreja que é linda, que é una, trina e santa. Tem alguns erros? Temos, não somos perfeitos, somos perfectíveis. A igreja também ela está buscando isso. E também os jovens têm que ser mais acolhidos, têm que ser encontrados e encaminhados. Que bom, diácono. Eu fico muito feliz de nós podemos ter conversado nesse dia, falando um pouquinho sobre a sua vocação. Penso que muitas pessoas vão conhecer, estão conhecendo a partir do seu testemunho, da sua palavra, o que é ser diácono. Talvez muitos preconceitos pode ser que acabem a partir desse programa. Então eu agradeço de coração, nosso tempo infelizmente chegando ao final, mas agradeço de coração a sua presença aqui no nosso programa, sinal do amor de Deus. E com certeza, diácono, você é o sinal do amor de Deus. A sua vocação, o seu sim, é o sinal desse amor. Então que Deus te abençoe muito o seu ministério e continue firme e forte na fé. E você, meu irmão, minha irmã, que até agora esteve com a sua televisão ou acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelos aplicativos, agradeço muito a sua participação, agradeço muito a sua audiência, que Deus te abençoe bastante, continuemos firmes e fortes, crescendo na fé, crescendo no amor de Deus e buscando sempre ser um sinal do amor de Deus. Fiquem na paz, um grande abraço e até a próxima semana.